Existem traições que matam por dentro, mas existe uma que é pior que todas. Quando descobrimos que nossa vida inteira foi uma mentira construída por alguém que jura amor eterno diante de Deus. Se eu não contar essa história hoje, vou levar esse peso para o túmulo. E depois de 31 anos guardando esse segredo, chegou a hora de vocês saberem como um homem de Deus pode ser o próprio demônio disfarçado. Vocês acham que conhecem traição? Vocês não sabem nada. O que vou contar hoje vai mexer com cada fibra do coração de vocês, principalmente se vocês são pessoas de fé como eu era. Porque tem coisas que, quando acontecem, não existe volta, não existe perdão, não existe explicação que dê conta da dor. Olá, meus queridos. Me chamo Hermínia, mas podem me chamar de Vovó Mina. Tenho 80 anos completinhos. Nasci em 1944, numa época em que mulher ainda não tinha voz, não tinha direitos, e quando casava era para a vida toda, não importava o inferno que fosse viver. Hoje, depois de décadas carregando esse fardo, resolvi abrir meu coração para vocês. Antes de começar minha história, me digam uma coisa. Onde vocês estão me assistindo? Quero saber se tem gente do Rio Grande do Sul me ouvindo, se tem gente de São Paulo, do Nordeste. Quero sentir que não estou falando sozinha aqui. Deixem aí nos comentários de onde vocês são, porque essa história precisa ser ouvida por todo o Brasil. E por favor, se vocês conseguirem, deixem aquele joinha ali embaixo e se inscrevam no canal. Isso ajuda uma velhinha como eu a continuar contando verdades que precisam ser ditas. Era 1973 quando me casei. Eu tinha 29 anos, ele tinha 35. Uma idade considerada tardia para uma mulher daquela época, mas eu havia esperado pelo homem certo, pelo homem de Deus, pelo homem que me levaria para o altar da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul, onde nasci e me criei. Meu marido se chamava Humberto Aureliano da Silva, um nome pomposo para um homem que na época achei que fosse igualmente grandioso, alto, 1,80 m de altura, ombros largos de quem trabalhava pesado desde menino, cabelo castanho escuro, sempre penteado com brilhantina, que deixava aquele cheiro de homem bem cuidado. Tinha mãos grandes, calejadas do trabalho na oficina mecânica do seu Bartolomeu, onde consertava tratores e caminhões dos fazendeiros da região. Mas o que mais me atraía nele não era a aparência física, embora ele fosse um homem bonito de se ver. Era a fé. Humberto era adventista de berço, filho de Dona Conceição e seu jesuíno, família conhecida na igreja há mais de 20 anos. Quando eu o conheci, ele já era diácono há 3 anos, cargo que exercia com uma seriedade e dedicação que impressionava toda a congregação. Nossa cidade era pequena naqueles anos 70. Santa Rosa tinha pouco mais de 15 mil habitantes. Todo mundo se conhecia, todo mundo sabia da vida de todo mundo. A igreja adventista ficava na Rua Tiradentes, um prédio simples de tijolos aparentes com janelas altas e estreitas que deixavam entrar a luz do sol durante os cultos matinais de sábado. Tinha capacidade para umas 80 pessoas sentadas nos bancos de madeira que o próprio Humberto havia ajudado a construir num mutirão anos antes de nos conhecermos. Eu morava com minha mãe, Dona Leopoldina, numa casa pequena na Rua das Flores, do outro lado da cidade. Mamãe era viúva desde que eu tinha 15 anos, quando papai morreu de pneumonia num inverno rigoroso. Ela costurava para fora para sustentar nossa casa. Fazia roupas para as famílias mais abastadas da cidade, e foi assim que conseguiu me manter na escola até completar o curso primário. Quando conheci Humberto, eu trabalhava como balconista na farmácia do seu Onofre, no centro da cidade. Era um trabalho respeitável para uma mulher solteira, mexia com remédios, atendia as pessoas educadamente, ganhava o suficiente para ajudar mamãe nas despesas de casa e ainda sobrava um pouquinho para comprar tecidos e fazer meus próprios vestidos. Lembro perfeitamente do dia em que nos conhecemos. Era uma segunda-feira chuvosa de maio. Eu estava organizando os vidros de remédio nas prateleiras quando ele entrou na farmácia. Pingava a água da capa de chuva preta, tirou o chapéu molhado
e pediu com educação um vidro de aspirina para a mãe dele, que estava com dor de cabeça. Tinha uma voz grave, pausada, que demonstrava educação e respeito. Quando me entregou o dinheiro, nossas mãos se tocaram rapidamente e eu senti algo diferente. Uma quentura que subiu pelo braço e chegou até o rosto. Ele deve ter sentido também, porque ficou me olhando por uns segundos mais longos do que seria normal entre desconhecidos. Depois soube que ele já me conhecia de vista, que já havia perguntado para algumas pessoas quem era a moça que trabalhava na farmácia, se eu era de família boa, se era moça direita. Em cidade pequena, essas informações corriam rápido e a resposta sempre era positiva. Hermínia é moça séria, de família trabalhadora, frequenta a igreja, não dá motivo para comentários. Começamos a nos encontrar aos domingos após o culto. Ele me acompanhava até em casa, sempre respeitando a distância adequada, conversando sobre a palavra que o pastor havia pregado, sobre os planos de Deus para nossas vidas, sobre como era bom encontrar alguém que compartilhava dos mesmos valores cristãos. Era um namoro exemplar para os padrões da época e da nossa religião. Nunca ficávamos sozinhos sem a presença de outras pessoas. Nunca houve qualquer contato físico, além de um aperto de mãos respeitoso. Nunca conversamos sobre assuntos que pudessem despertar pensamentos impuros. Humberto era o que toda mãe adventista desejava como genro: trabalhador, temente a Deus, responsável, sem vícios. Namoramos por 2 anos antes dele pedir minha mão em casamento. Fez o pedido do jeito certo. Primeiro conversou com o pastor Edmundo, depois com minha mãe e só então comigo. Foi numa tarde de domingo, depois do culto, sentados no banco da Praça Central, sob o olhar discreto mas vigilante de Dona Leopoldina, que nos acompanhava sempre a uma distância respeitosa. O casamento foi marcado para março de 1973. Numa cerimônia simples mas bonita na nossa igreja. Eu usei um vestido branco de mangas compridas que minha mãe havia costurado especialmente para essa ocasião, com renda no decote alto e uma saia que ia até os tornozelos. Humberto estava elegante no seu terno azul marinho, gravata cinza, cabelo impecavelmente penteado. Toda a congregação estava presente, além de alguns parentes e amigos da família. O pastor Edmundo fez uma cerimônia emocionante, falou sobre o matrimônio como símbolo da união entre Cristo e a Igreja, sobre nossos deveres como marido e esposa dentro dos princípios cristãos. Quando trocamos os votos diante do altar, eu senti que estava vivendo o dia mais importante da minha vida. Nossa festa foi no salão da igreja mesmo, com um almoço preparado pelas irmãs da congregação. Nada de música mundana ou dança, apenas conversas edificantes, oração de agradecimento e muito carinho de todos que nos conheciam e aprovavam nossa união. Dona Conceição, mãe do Humberto, fez um bolo de 3 andares, decorado com rosas de açúcar, que era uma verdadeira obra de arte. A lua de mel foi em Gramado, 3 dias numa pousada simples mas limpa, recomendada pelo pastor como adequada para um casal cristão. Foi lá que descobrimos a intimidade do casamento, que conhecemos um ao outro de forma mais completa. Humberto foi respeitoso e cuidadoso, como eu esperava que fosse, e eu me entreguei a ele com a certeza de que estava cumprindo meu papel de esposa cristã. Voltamos para Santa Rosa para começar nossa vida conjugal numa casa alugada na Rua São José, no centro da cidade. Era pequena, mas aconchegante. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Mobiliei cada canto com o dinheiro que havia juntado, trabalhando na farmácia, usando minha habilidade com costura para fazer cortinas, toalhas de mesa, capas para os móveis. Nosso primeiro ano de casados foi de adaptação e construção. Eu deixei o emprego na farmácia para me dedicar completamente ao lar, como era esperado de uma esposa adventista daquela época. Humberto continuou trabalhando na oficina, mas também aumentou suas responsabilidades na igreja. Além de diácono, passou a coordenar os estudos bíblicos de quarta à noite e a ajudar o pastor nos batismos e cerimônias especiais. Nossa rotina se estabeleceu rapidamente. Eu acordava às 5 da manhã para preparar o café dele antes do trabalho.
Passava o dia cuidando da casa, cozinhando, lavando, engomando suas camisas com o capricho que ele merecia. Terça, quinta e sábado eram dias de igreja, e quarta era o dia que ele ficava até mais tarde por causa dos estudos bíblicos que coordenava. Era uma vida simples, regrada, mas que me fazia feliz. Ou pelo menos eu achava que me fazia feliz. Quando você não conhece outra realidade, quando foi criada para acreditar que aquilo é o certo e o normal, você aceita como sendo o máximo que pode aspirar. E, de fato, para uma mulher daquela época, ter um marido trabalhador que não bebia, não fumava, não levantava a mão e, ainda por cima, era homem de igreja, era considerado uma grande bênção. Humberto era carinhoso dentro dos limites que nossa educação religiosa permitia. Me dava um beijo no rosto quando chegava do trabalho, perguntava sobre meu dia, elogiava a comida quando estava especialmente saborosa. Nos domingos, depois do culto e do almoço, às vezes sentávamos na varanda para conversar sobre os planos para a semana, sobre melhorias que queríamos fazer na casa, sobre notícias da igreja. Nossa intimidade conjugal seguia também os padrões que entendíamos como adequados diante de Deus. Uma vez por semana, sempre aos sábados à noite, depois que terminava oficialmente o dia sagrado, Humberto se aproximava de mim com respeito. Cumpríamos nosso dever como marido e esposa, sempre com as luzes apagadas, sempre em silêncio, sempre da forma mais discreta possível. Eu sonhava em ser mãe desde que nos casamos, mas os meses foram passando sem que Deus nos abençoasse com essa graça. No final do primeiro ano, consultamos o Dr. Fausto, o clínico geral da cidade, que fez alguns exames básicos e disse que aparentemente não havia nada de errado com nenhum dos dois. Às vezes demora mesmo, dizia ele. Tenham paciência e continuem tentando. Na igreja, eu me envolvia cada vez mais com as atividades femininas. Participava do grupo de senhoras que se reunia nas tardes de segunda na casa da irmã Cleonice para estudar a Bíblia e preparar alimentos para distribuir às famílias necessitadas. Também ajudava na decoração do templo, cuidava das flores do altar, organizava os lanches das confraternizações. Minha atividade preferida era ensinar na escola sabatina infantil. Todo sábado de manhã, eu ficava com um grupo de 8 a 10 crianças entre 5 e 12 anos, contando histórias bíblicas com flanelógrafo, ensinando cânticos, ajudando elas a decorar versículos. Era uma forma de canalizar meu instinto maternal enquanto esperava que Deus me desse meus próprios filhos. As crianças me adoravam e eu a elas. Sempre me cercavam depois dos cultos pedindo para ouvir mais uma história, querendo saber se eu tinha trazido aqueles balinhas de mel que sempre carregava na bolsa para premiar quem participasse das atividades. Algumas mães chegaram a comentar que eu tinha jeito especial com as crianças, que quando tivesse os meus próprios seria uma mãe maravilhosa. Humberto se orgulhava do meu envolvimento na igreja. Sempre comentava com outros irmãos sobre como eu me dedicava às atividades, sobre como as crianças gostavam de mim, sobre como eu era uma esposa que o honrava diante da congregação. A irmã Hermínia é uma bênção na minha vida, ouvi ele dizer várias vezes para outros homens da igreja. Nossa vida social girava completamente em torno da igreja. Nossos amigos mais próximos eram os outros casais adventistas, Florêncio e Margarida, que tinham 3 filhos pequenos e eram exemplo de família cristã. Roberto e Nair, um casal mais velho que nos dava conselhos sobre casamento. E Casimiro e Zuleika, recém-casados como nós e com quem dividíamos as descobertas da vida conjugal. Aos domingos à tarde, depois do almoço, frequentemente nos reuníamos na casa de um desses casais para conversar, estudar a palavra, planejar atividades da igreja. As mulheres ficavam na cozinha preparando café e biscoitos, conversando sobre receitas, trabalhos manuais, pequenos acontecimentos da semana. Os homens se reuniam na sala ou na varanda para discutir sobre trabalho, questões da igreja, assuntos considerados mais sérios. Era um ambiente acolhedor, onde me sentia amada e protegida. Todas aquelas pessoas conheciam minha história, sabiam que eu era órfã de pai, que havia me casado um pouco mais tarde que o normal, que estava tentando engravidar há mais de um ano.
Recebia muito carinho e palavras de encorajamento, especialmente das mulheres mais velhas que já tinham passado pela mesma situação. Nossa casa na Rua São José foi se transformando aos poucos no nosso lar de verdade. Consegui comprar uma máquina de costura usada e montei um cantinho na sala onde passava as tardes fazendo trabalhos de bordado e costura. Humberto construiu uma pequena horta no quintal dos fundos onde plantávamos verduras e temperos, seguindo os princípios de alimentação saudável que nossa igreja pregava. Não comíamos carne de porco, frutos do mar, não bebíamos álcool, não fumávamos. Nossa alimentação era baseada em verduras, frutas, legumes, ovos, leite, queijo e ocasionalmente frango ou peixe de água doce. Eu me orgulhava dos pratos saborosos que conseguia preparar dentro dessas restrições, sempre usando temperos naturais e muito capricho na apresentação. Meu bolo de cenoura com cobertura de chocolate era famoso na igreja inteira. Sempre era o primeiro a acabar nas confraternizações, e várias irmãs já haviam pedido a receita. Também fazia um pão integral com sementes que Humberto adorava levar para o trabalho, e os colegas da oficina sempre elogiavam dizendo que ele tinha uma esposa prendada. Às tardes de quinta-feira, quando não havia culto, eu dedicava ao bordado. Era uma herança da minha mãe, que havia me ensinado desde pequena. Bordava toalhas de mesa, jogos de cama, panos de cozinha, sempre com desenhos delicados de flores ou com versículos bíblicos. Muitas dessas peças eu dava de presente para irmãs da igreja em ocasiões especiais. Era um tempo de paz e contemplação. Sentava na cadeira de balanço que Humberto havia comprado para mim, com o bordado no colo, ouvindo o programa adventista no rádio ou simplesmente aproveitando o silêncio da tarde. Às vezes cantarolava hinos que conhecia de cor, às vezes orava mentalmente enquanto fazia os pontos, pedindo a Deus que abençoasse nosso lar com a chegada de uma criança. Nossa vida financeira era modesta, mas estável. O salário de Humberto na oficina não era alto, mas dava para pagar o aluguel, comprar comida, roupas básicas e ainda sobrava um pouquinho para o dízimo e ofertas da igreja. Vivíamos sem luxos, mas também sem necessidades. Era o que se esperava de um casal adventista trabalhador daquela época. Nos fins de semana, depois dos compromissos da igreja, às vezes caminhávamos até a praça central para tomar um sorvete ou ir até a casa da minha mãe, que morava sozinha desde nosso casamento. Dona Leopoldina adorava receber nossa visita. Sempre preparava algum doce especial e ficava conversando conosco sobre os acontecimentos da semana, dando conselhos sobre casa, perguntando quando eu ia dar netos para ela. Em 1974, completamos 1 ano de casados. Fizemos uma pequena comemoração em casa, apenas nós dois, com um jantar especial que preparei durante toda a tarde. Humberto me deu de presente um colar delicado com uma pequena cruz dourada, que eu uso até hoje. Eu lhe dei uma camisa branca que havia bordado discretamente na gola com suas iniciais. Naquela noite, conversamos sobre o primeiro ano de casamento, sobre como havia sido bom construir uma vida juntos, sobre nossos planos para o futuro. Humberto me disse que era feliz comigo, que eu era tudo o que sempre sonhara numa esposa, que se sentia abençoado por Deus ter colocado em sua vida uma mulher tão dedicada e temente ao Senhor. Eu também me sentia abençoada. Tinha um marido trabalhador, uma casa para cuidar, uma igreja onde era respeitada e querida, amigos verdadeiros, a perspectiva de em breve me tornar mãe. O que mais uma mulher daquela época poderia desejar? Minha vida estava nos trilhos que a sociedade e nossa religião definiam como corretos. Mas a vida tem essas ironias cruéis, não é mesmo? Às vezes, quando achamos que tudo está perfeito, quando nos sentimos mais seguros e confiantes, é exatamente aí que o chão se abre debaixo dos nossos pés. E o pior de tudo é que os sinais já estão lá, bem na nossa frente, mas a gente não consegue ver porque confia demais, ama demais, acredita demais na bondade das pessoas que escolhemos para dividir nossa vida. Era março de 1975. Início do nosso 2º ano de casamento, quando comecei a perceber algumas mudanças sutis no comportamento do Humberto.
Mudanças tão pequenas, tão aparentemente insignificantes, que na época atribuía ao crescimento das suas responsabilidades na igreja ou ao estresse natural do trabalho. A primeira coisa que notei foi que ele começou a demorar mais tempo no banheiro antes de sair para o trabalho. Antes tomava banho rápido, se vestia e saía. De repente passou a ficar quase 1 hora se arrumando, penteando o cabelo com mais cuidado, verificando no espelho se a roupa estava bem passada, se não havia nenhum fio de cabelo fora do lugar. Também começou a se preocupar mais com a aparência das mãos. Humberto sempre teve mãos de trabalhador, calejadas, com as unhas sempre sujas de graxa da oficina. Mas começou a lavar as mãos com mais frequência, a usar uma escovinha para limpar debaixo das unhas, até chegou a pedir para eu comprar um creme para passar antes de dormir. Outra mudança foi na forma como chegava em casa do trabalho. Antes, entrava pela porta dos fundos, que dava direto na cozinha, me cumprimentava e ia tomar banho. Começou a entrar pela porta da frente, passar pela sala, verificar se estava tudo em ordem, às vezes até mudar algum objeto de lugar antes de vir me cumprimentar na cozinha. As conversas durante o jantar também mudaram. Antes ele contava detalhes sobre o trabalho, sobre os carros e tratores que havia consertado, sobre conversas que tinha tido com os colegas da oficina. Passou a ser mais vago, dizia apenas que o dia havia sido normal, que não havia nada de especial para contar. Na igreja, percebi que ele ficava mais tempo conversando com outras pessoas depois dos cultos. Antes, quando terminava o culto, ele me acompanhava até em casa, ou íamos diretamente visitar alguém da congregação. Começou a demorar. Ficava conversando em grupinhos, sempre encontrando assuntos importantes para discutir com outros diáconos ou com o pastor. Os estudos bíblicos de quarta à noite, que ele coordenava há mais de 1 ano, começaram a se estender além do horário normal. Antes chegava em casa sempre entre 9 e 9:30. Passou a chegar depois das 10, às vezes quase 10:30, dizendo que tinham surgido muitas dúvidas, que as discussões haviam se aprofundado, que era importante não interromper quando as pessoas estavam verdadeiramente interessadas na palavra. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi que ele começou a tomar banho assim que chegava em casa das reuniões de quarta, coisa que nunca fazia. Sempre dizia que estava muito cansado, que as discussões sobre assuntos espirituais eram desgastantes, que precisava de um banho relaxante para conseguir dormir bem. Em abril, notei que começou a chegar em casa com um perfume diferente nas roupas. Não era perfume de mulher, não era nada óbvio assim. Era mais um cheiro doce, talvez de bolo ou biscoito, misturado com um aroma de casa diferente da nossa. Quando perguntei sobre isso, ele explicou que às vezes faziam os estudos bíblicos na casa de algum irmão e que as esposas sempre ofereciam café com algum doce caseiro. Também percebi que ele estava mais cuidadoso com as roupas. Começou a pedir para eu passar suas camisas sociais com mais frequência, mesmo as que ele não usava para trabalhar. Dizia que um diácono da igreja precisava estar sempre bem apresentado, que era importante dar bom testemunho através da aparência. Em maio, as mudanças ficaram mais evidentes. Humberto começou a receber algumas ligações em casa, coisa que não era comum porque tínhamos telefone há pouco tempo e poucas pessoas tinham nosso número. Eram sempre ligações rápidas, ele atendia com um alô seco. Ficava ouvindo mais do que falando e desligava sem se despedir adequadamente. Quando eu perguntava quem era, ele sempre tinha uma explicação. Era o pastor comunicando mudanças no programa da igreja, era outro diácono discutindo algum problema da congregação, eram pessoas pedindo oração por situações delicadas que requeriam discrição. Sempre assuntos que justificavam o tom baixo da conversa e o ar de preocupação que ficava no seu rosto depois. Uma tarde de quinta-feira, estava bordando na sala quando tocaram a campainha. Fui atender e era Dona Nair, esposa do diácono Roberto, que parecia meio constrangida. Ela perguntou se o Humberto estava em casa, disse que precisava falar com ele sobre um assunto da igreja. Expliquei que ele só chegava do trabalho depois das 5:30 e ela disse que voltaria outro dia.
O estranho é que na quarta seguinte, durante o culto, ouvi Dona Nair comentando com outras irmãs que não havia conseguido falar com meu marido sobre o assunto da semana anterior. Isso me intrigou porque Humberto não havia mencionado que ela esteve em casa, e normalmente ele me contava sobre qualquer pessoa que viesse nos procurar. No final de maio, aconteceu algo que deveria ter me alertado completamente, mas na época consegui encontrar uma explicação que me tranquilizou. Cheguei em casa numa tarde de segunda, depois da reunião do grupo de senhoras, e encontrei Humberto já em casa, o que era muito estranho, porque ele nunca saía do trabalho antes das 5:30. Ele estava saindo do banho, cabelo molhado, toalha na cintura, e pareceu surpreso quando me viu chegar. Disse que havia se sentido mal durante a tarde, uma dor de cabeça muito forte, e que o seu Bartolomeu havia liberado ele para ir descansar em casa. Mas quando fui recolher as roupas que ele havia tirado, a camisa estava limpa demais para alguém que havia trabalhado meio período numa oficina mecânica. Naquela noite, ele foi especialmente carinhoso comigo. Me abraçou na cama, fez carinho no meu cabelo, disse que me amava e que eu era a melhor esposa que um homem poderia desejar. Até sugeriu que talvez fosse a hora de procurarmos novamente o médico para ver se havia alguma coisa que pudéssemos fazer para ter um filho. Na época, interpretei aquilo como um sinal de que ele estava se sentindo culpado por andar meio distante nas últimas semanas, que talvez estivesse percebendo que as responsabilidades da igreja estavam tomando tempo demais da nossa vida conjugal. Achei que era uma tentativa de reconexão, de demonstrar que nosso casamento ainda era prioridade para ele. Junho trouxe mudanças ainda mais significativas. Humberto começou a mencionar uma nova família que havia chegado à nossa congregação. Uma viúva jovem com uma filha pequena que tinham se mudado recentemente para Santa Rosa. Dizia que ela estava passando por dificuldades de adaptação, que precisava de apoio espiritual e material, que como diácono ele se sentia responsável por ajudá-la a se integrar à comunidade. O nome dela era Iracema. 32 anos, viúva há 1 ano, mãe de uma menina de 8 anos chamada Rosana. Tinham vindo de Pelotas depois da morte do marido, que havia sido eletricista e morreu num acidente de trabalho. Ela conseguira emprego como secretária no escritório de contabilidade do seu Alceu, no centro da cidade, e estavam alugando uma casinha pequena na Rua das Palmeiras. Segundo Humberto, Iracema era uma mulher de fé sincera, muito dedicada aos estudos bíblicos, mas ainda tímida por causa da recente viuvez e da mudança para uma cidade onde não conhecia ninguém. A filha também estava tendo dificuldades na escola nova, estava muito quieta, precisava de atenção especial para se adaptar. Começou a sugerir que eu deveria conhecê-la, talvez visitá-la para oferecer amizade feminina, incluí-la no grupo de senhoras, ajudar a filha a se enturmar com as outras crianças da igreja. Dizia que seria uma obra de caridade cristã acolher aquela família que estava passando por um momento tão difícil. Mas sempre que eu me oferecia para fazer uma visita ou para convidá-la para alguma atividade, ele arranjava uma desculpa. Dizia que ela ainda não estava preparada para receber visitas, que precisava de mais tempo para se fortalecer espiritualmente antes de se envolver em atividades sociais, que era melhor deixar ela se adaptar no seu ritmo. Foi aí que uma vozinha lá no fundo da minha mente começou a sussurrar coisas que eu não queria ouvir. Será que toda essa preocupação com a viúva nova não estava passando dos limites normais da caridade cristã? Será que as reuniões de quarta que se estendiam demais, os banhos imediatos quando chegava em casa, o perfume diferente nas roupas, a atenção excessiva com a aparência, tudo isso não poderia estar relacionado com essa Iracema? Mas eu afastava esses pensamentos como se fossem tentações do inimigo. Humberto era meu marido há 2 anos, um homem de Deus, um diácono respeitado na igreja. Como eu poderia desconfiar dele por estar cumprindo seu dever cristão de ajudar uma viúva necessitada? Que tipo de esposa eu seria se começasse a ter ciúmes de uma obra de caridade? Em julho, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Humberto começou a sair de casa em alguns sábados à tarde, depois do almoço, dizendo que ia fazer visitas pastorais a membros da igreja que estavam enfermos ou passando por dificuldades.
Antes, essas visitas sempre fazíamos juntos. Era considerado mais apropriado um casal ir visitar outros membros da congregação. Quando perguntei por que não poderia acompanhá-lo nessas visitas, ele explicou que às vezes eram situações muito delicadas, problemas familiares íntimos que requeriam a conversa de homem para homem, ou então pessoas que estavam com doenças contagiosas e seria melhor eu não me expor. Uma dessas tardes, estava na cozinha preparando o lanche da tarde, quando vi pela janela Humberto pedalando sua bicicleta na direção da Rua das Palmeiras, exatamente onde ele havia dito que Iracema morava com a filha. Senti um aperto no peito, mas tentei me convencer de que era apenas coincidência, que ele poderia estar indo visitar qualquer pessoa daquela região da cidade. Naquela mesma noite, quando ele voltou da visita, perguntei como havia sido, e ele disse que havia visitado o irmão Custódio, que estava com problemas no joelho e não conseguia vir à igreja há algumas semanas. Mas o irmão Custódio morava na rua Marechal Deodoro, do lado completamente oposto da cidade de onde eu havia visto Humberto pedalando. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha que não conseguia mais ignorar. Por que ele mentiria sobre onde estava indo? Por que inventaria uma visita que não existiu? Naquela noite fiquei deitada na cama ao lado dele, fingindo dormir, mas com a mente fervilhando de pensamentos que não queria ter. Observei sua respiração, o jeito como ele se virava na cama, se havia algo diferente no comportamento dele. Notei que ele demorou mais para pegar no sono, como se também estivesse com alguma coisa na cabeça. Agosto chegou trazendo consigo uma sensação de inquietação que eu não conseguia mais disfarçar. Era como se houvesse uma nuvem escura pairando sobre nossa casa. Uma tensão no ar que eu sentia, mas não conseguia explicar. Humberto continuava sendo gentil comigo, cumpria suas obrigações de marido, mas havia algo nos olhos dele que havia mudado, uma distância que não existia antes. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Notei que ele havia comprado uma brilhantina nova para o cabelo, uma mais cara que deixava um cheiro mais marcante. Também havia trocado o sabonete que usava há anos por outro, com perfume mais suave. Quando questionado sobre essas mudanças, dizia que era importante um diácono cuidar bem da aparência, que representava a igreja onde quer que fosse. Uma tarde de quinta-feira, estava organizando o guarda-roupa quando encontrei uma camisa dele que não reconhecia. Era uma camisa social azul claro, de tecido mais fino que as outras, com um corte mais moderno. Quando perguntei sobre ela, ele disse que havia comprado para usar nas ocasiões especiais da igreja, que estava na hora de renovar o guarda-roupa. Mas o que me intrigou foi que a camisa parecia já ter sido usada e lavada. As dobras mostravam que não era peça nova. E mais estranho ainda, havia um pequeno furo quase imperceptível no punho, como se tivesse sido furado por um alfinete ou agulha. Conhecia todas as roupas do meu marido. Sabia quando algo era novo ou usado, e aquela camisa definitivamente não era nova como ele dizia. No final de agosto, durante um culto de quinta à noite, finalmente vi Iracema pessoalmente. Estava sentada nos bancos de trás com a filha ao lado, uma mulher realmente bonita que chamava a atenção mesmo tentando passar despercebida. Cabelos castanhos ondulados, presos em coque baixo, pele clara e lisa, olhos grandes e expressivos que demonstravam tristeza, mesmo quando sorria. Usava um vestido cinza escuro de mangas compridas, apropriado para uma viúva ainda em luto, mas que não conseguia esconder completamente as curvas de um corpo feminino atraente. A filha Rosana era uma menina linda, cabelos loiros cacheados, olhos azuis como o pai devia ter, mas com uma expressão tímida de quem ainda estava se adaptando ao novo ambiente. Durante todo o culto, percebi que Humberto olhava discretamente na direção delas. Não era um olhar óbvio, não era algo que outras pessoas notariam, mas eu conhecia meu marido há mais de 2 anos e sabia interpretar seus gestos. Havia algo na forma como seus olhos procuravam Iracema que me fez sentir um gelado na espinha. Depois do culto, aproximei-me delas para me apresentar. Iracema foi educada, mas reservada. Agradeceu pelas boas-vindas, mas disse que ainda estava se adaptando,
que preferia ir devagar nas amizades até se sentir mais à vontade. A pequena Rosana se escondeu atrás da mãe, claramente ainda muito tímida com pessoas desconhecidas. Oferecia ajuda com qualquer coisa que precisassem. Disse que sabia como era difícil recomeçar numa cidade nova, que nossa congregação era uma família que sempre acolhia quem precisava. Iracema agradeceu, mas disse que por enquanto estava bem, que Humberto já havia sido muito gentil, oferecendo apoio espiritual e prático para elas se adaptarem. A forma como ela disse o nome do meu marido, com uma familiaridade que não deveria existir entre pessoas que se conheceram há pouco tempo, fez meu coração acelerar. Havia algo na entonação, na naturalidade com que falou, que sugeria uma proximidade maior do que seria apropriado entre um diácono casado e uma viúva recém-chegada à congregação. Naquela noite, no caminho para casa, comentei com Humberto que havia conhecido Iracema e achado ela uma mulher simpática, embora ainda muito reservada. Ele concordou, disse que realmente ela era uma pessoa boa, mas que ainda estava sofrendo muito pela perda do marido, que precisava de tempo e paciência para se abrir novamente para amizades. Setembro trouxe mudanças ainda mais preocupantes. Humberto começou a sair de casa ocasionalmente aos domingos à tarde, dizendo que ia caminhar pela cidade para pensar e orar. Era algo que nunca havia feito antes. Sempre passávamos os domingos juntos em casa ou visitando família e amigos da igreja. Essas caminhadas duravam 2 ou 3 horas, e ele sempre voltava com um ar mais relaxado, como se tivesse realmente encontrado paz através da oração e contemplação. Mas algumas vezes notei que suas roupas tinham um cheiro diferente, como se ele tivesse estado em ambiente fechado, não caminhando ao ar livre como dizia. Uma dessas tardes de domingo, aproximadamente 1 hora depois dele ter saído para a caminhada, precisei ir até a farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Era início de tarde, poucas pessoas na rua, quando vi Humberto sentado no banco da praça central conversando com uma mulher. A distância não me permitia ver claramente quem era, mas pela postura e pelo cabelo preso em coque, parecia ser Iracema. Senti o coração disparar e uma raiva que nunca havia experimentado antes. Escondi-me atrás de uma árvore para observar melhor, e realmente era ela. Estavam conversando de forma íntima, próximos demais para ser apenas uma conversa pastoral casual. Ela gesticulava como se estivesse contando algo emotivo, e ele ouvia com atenção, às vezes colocando a mão no ombro dela em gesto de consolo. Ficaram ali por mais de 20 minutos, até que ela se levantou e se despediu com um aperto de mão que durou mais tempo do que seria apropriado. Ele ficou mais um pouco no banco, olhando na direção que ela havia tomado, com uma expressão no rosto que eu nunca havia visto antes. Era um misto de carinho e desejo que me fez entender que meus piores temores estavam se confirmando. Voltei rapidamente para casa sem comprar o remédio, fingindo ter melhorado da dor de cabeça. Quando Humberto chegou da caminhada, 1h30 depois, perguntei como havia sido, e ele disse que tinha feito um percurso longo, passado pela igreja para orar um pouco, encontrado algumas pessoas conhecidas na praça e conversado brevemente. A menção casual de ter encontrado pessoas na praça poderia incluir Iracema, mas o fato dele não especificar quem eram essas pessoas me confirmou que havia algo a esconder. Um marido honesto mencionaria naturalmente ter encontrado um membro da congregação, ainda mais quando estava oferecendo apoio pastoral a uma viúva necessitada. Outubro chegou, e com ele uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu não podia mais viver na incerteza. Não podia mais fingir que não estava vendo os sinais claros de que meu casamento estava sendo ameaçado por uma traição que acontecia bem debaixo do meu nariz. Precisava descobrir a verdade, mesmo que essa verdade destruísse meu mundo. Comecei a observar Humberto com outros olhos, prestando atenção em cada detalhe do seu comportamento. Notei que nas quartas-feiras ele se arrumava com cuidado especial, usava a brilhantina nova, verificava várias vezes no espelho se estava bem apresentável. Também percebi que levava sempre uma pastilha de hortelã no bolso, coisa que nunca havia feito antes. Uma quarta-feira à noite, decidi fazer um teste.
Disse para Humberto que não me sentia bem, que estava com dor de cabeça e enjoo, que talvez fosse melhor eu ficar em casa em vez de ir ao culto. Ele demonstrou preocupação. Ofereceu para cancelar a coordenação do estudo bíblico e ficar cuidando de mim. Mas insisti que ele fosse, que era importante não faltar aos compromissos da igreja. Esperei ele sair e meia hora depois saí de casa caminhando na direção da igreja. Cheguei lá e vi que realmente havia culto acontecendo, com várias pessoas conhecidas presentes. Mas Humberto não estava lá. Perguntei para o pastor Edmundo onde estava meu marido, e ele disse que Humberto havia comunicado que precisava fazer uma visita urgente a um membro enfermo, que chegaria mais tarde, se possível. Saí da igreja com o coração apertado e caminhei sem rumo pelas ruas da cidade, tentando pensar onde Humberto poderia estar se não estava cumprindo o compromisso que havia dito ter. Foi quando me lembrei da Rua das Palmeiras, onde Iracema morava, e sem nem pensar direito, caminhei naquela direção. Era uma rua escura, mal iluminada, com casas pequenas e simples, onde moravam as famílias de menor poder aquisitivo da cidade. Quando cheguei próxima ao número que acreditava ser da casa de Iracema, vi uma bicicleta encostada na cerca que reconheci imediatamente. Era a bicicleta do Humberto, com a cesta na frente que eu mesma havia pedido para ele instalar para carregar as compras. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Ali estava a confirmação visual de que meu marido não estava no estudo bíblico como havia dito, nem visitando nenhum membro enfermo da congregação. Estava na casa de Iracema, numa quarta-feira à noite, quando deveria estar na igreja cumprindo suas obrigações de diácono. Fiquei ali parada na escuridão da rua, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria bater na porta e confrontá-los, outra parte queria correr para casa e fingir que nunca havia visto nada. Mas sabia que não podia mais viver na ignorância, que precisava saber exatamente o que estava acontecendo no meu casamento. Aproximei-me cuidadosamente da casa, uma construção simples de madeira com janelas pequenas. Havia luz acesa na sala, e nas frestas das cortinas conseguia ver sombras se movimentando lá dentro. Ouvi vozes baixas conversando, mas não conseguia distinguir as palavras. O que me chamou a atenção foi o tom íntimo da conversa, muito diferente de uma sessão de estudo bíblico ou aconselhamento pastoral. Fiquei ali por mais de 1 hora, escondida atrás de uma árvore na calçada em frente, observando a casa. Durante esse tempo, a luz da sala se apagou, mas permaneceu acesa uma luz no que parecia ser um quarto, nos fundos da casa. A essa altura, já não havia mais dúvidas sobre o que estava acontecendo ali dentro. Quando finalmente vi a luz do quarto se apagar, entendi que era hora de ir embora antes que Humberto saísse e me encontrasse ali. Caminhei rapidamente de volta para casa, chegando muito antes dele, e me deitei fingindo estar dormindo quando ele chegou depois da meia-noite. Ouvi ele entrando pela porta dos fundos, caminhando silenciosamente pela casa, indo direto para o banheiro tomar banho, mesmo sendo muito tarde. O som da água correndo por mais de 15 minutos, tempo suficiente para lavar qualquer evidência do que havia acontecido naquela casa na Rua das Palmeiras. Quando ele se deitou ao meu lado, fingi estar acordando e perguntei sonolenta como havia sido o estudo bíblico. Ele disse que havia sido muito proveitoso, que tinham tido discussões profundas sobre as Escrituras, que por isso havia se estendido mais que o normal. A naturalidade com que mentiu na minha cara foi talvez mais dolorosa que a traição em si. Nos dias seguintes, carreguei sozinha o peso dessa descoberta terrível. Sabia que meu casamento estava sendo destruído por uma traição, mas não sabia como lidar com essa informação. Na nossa religião, na nossa época, uma mulher não tinha muitas opções quando descobria que o marido estava sendo infiel. Comecei a observar Iracema nos cultos com outros olhos. Via como ela olhava discretamente para Humberto, como sorria de forma diferente quando ele estava por perto, como suas roupas pareciam mais cuidadosamente escolhidas nas ocasiões em que sabia que ele estaria presente. Era uma mulher bonita que estava seduzindo meu marido e, pelo visto, estava sendo bem-sucedida. A filha dela, Rosana, também começou a demonstrar mais familiaridade com Humberto do que seria normal.
Corria para cumprimentá-lo depois dos cultos, pedia para ele carregar ela no colo, chamava ele de tio Humberto, com uma naturalidade que só poderia vir de convivência frequente. Era óbvio que ela conhecia meu marido muito melhor do que deveria conhecer. Novembro chegou trazendo consigo uma situação que tornou impossível continuar fingindo que não sabia de nada. Numa quinta-feira à noite, depois do culto, o pastor Edmundo fez um anúncio que me deixou gelada. Iracema havia sido aceita como membro oficial da igreja e seria batizada no sábado seguinte, numa cerimônia especial no Rio que passava nos arredores da cidade. O que me chocou não foi o batismo em si, mas o fato de que Humberto havia sido escolhido como um dos diáconos que ajudariam na cerimônia. Isso significava que ele ficaria dentro da água, segurando Iracema durante o batismo, num momento de extrema intimidade espiritual que deveria ser sagrado, mas que, nas circunstâncias, me pareceu obsceno. No sábado da cerimônia, toda a congregação se reuniu nas margens do rio para testemunhar o batismo. Era uma manhã linda de primavera, sol brilhando na água cristalina, pássaros cantando nas árvores, um cenário perfeito para um momento que deveria ser de celebração da fé. Mas para mim era um martírio ter que assistir meu marido tocando outra mulher, mesmo que em contexto religioso. Quando chegou a hora do batismo, Humberto entrou na água junto com o pastor Edmundo e outro diácono. Iracema chegou até eles vestindo uma túnica branca que flutuava na água, os cabelos soltos brilhando ao sol, uma expressão de serenidade no rosto que a fazia parecer um anjo. Vi como Humberto a olhava enquanto o pastor fazia as orações de batismo. Havia uma ternura nos olhos dele que eu reconhecia como sendo a mesma que ele tinha por mim nos primeiros tempos do nosso casamento. Quando chegou o momento de mergulhá-la na água, ele a segurou com um cuidado e delicadeza que eram claramente além do necessário. O momento que mais me machucou foi quando ela emergiu da água. Humberto a ajudou a se levantar, suas mãos segurando os braços dela por mais tempo do que seria necessário, os dois se olhando nos olhos de uma forma que não deixava dúvidas sobre os sentimentos que nutriam um pelo outro. Ali, na frente de toda a congregação, meu marido e a mulher que estava destruindo meu casamento trocaram um olhar de amor que todos puderam ver, exceto eu que estava sendo traída. Dezembro trouxe consigo mudanças ainda mais drásticas no comportamento de Humberto. Ele começou a chegar atrasado em casa quase todos os dias, sempre com desculpas elaboradas sobre problemas no trabalho, clientes que apareciam em cima da hora, emergências mecânicas que precisavam ser resolvidas imediatamente. Também começou a receber mais telefonemas em casa, sempre atendendo com voz baixa e saindo para a área de serviço para conversar com privacidade. Quando questionado, dizia que eram assuntos da igreja, problemas administrativos que requeriam discrição, planejamento de atividades especiais para o fim do ano. Uma noite, já era quase Natal, encontrei uma pequena embalagem de presente escondida dentro do guarda-roupa dele, atrás das camisas que usava menos. Era uma caixinha de veludo vermelho, claramente de uma joalheria, pequena demais para ser qualquer coisa que fosse para mim. Quando questionei sobre o presente, ele disse que era uma lembrancinha de Natal para dar para a filha de Iracema, que estava muito apegada a ele, e ele queria retribuir o carinho da criança. Mas quando abri a caixinha discretamente alguns dias depois, encontrei dentro um colar delicado com um pingente em formato de coração, claramente uma peça cara e elegante demais para ser presente de uma criança de 8 anos. Era o tipo de presente que um homem dá para uma mulher que ama, não para uma menina que conheceu há poucos meses. A festa de Natal da igreja foi o momento em que não pude mais negar a realidade da situação. Era uma confraternização simples no salão da igreja, com ceia compartilhada e troca de presentes entre os membros da congregação. Todos os casais estavam acompanhados, as famílias reunidas em clima de celebração. Humberto passou a maior parte da festa conversando com Iracema e cuidando da pequena Rosana como se fossem sua família. Trouxe pratos de comida para elas, se certificou de que estavam confortáveis, brincou com a menina de uma forma paternal que me fez entender que aquela relação havia evoluído muito além de um simples apoio pastoral.
O momento mais doloroso foi quando chegou a hora da troca de presentes. Vi Humberto discretamente entregando a caixinha vermelha para Iracema, não para Rosana como havia dito. Ela recebeu com um sorriso radiante, abriu cuidadosamente e colocou o colar no pescoço imediatamente, tocando o pingente com os dedos de forma carinhosa. Em seguida, ela entregou um presente para ele, uma camisa social azul clara que reconheci imediatamente como sendo aquela que eu havia encontrado no guarda-roupa e que ele disse ter comprado. Na verdade, havia sido presente dela, e ele havia mentido sobre sua origem para esconder que estava recebendo presentes íntimos de outra mulher. Naquele momento, olhando meu marido e a mulher que estava roubando ele de mim trocando presentes como namorados apaixonados, entendi que meu casamento havia acabado. Talvez não oficialmente, talvez não aos olhos da igreja e da sociedade, mas na realidade dos sentimentos e da fidelidade, já não existia mais união entre nós. Janeiro de 1976 chegou trazendo consigo a decisão mais difícil da minha vida até aquele momento. Eu não podia mais viver naquela situação, fingindo ser esposa de um homem que claramente estava apaixonado por outra mulher. Mas também não sabia como confrontar a situação sem destruir minha própria reputação na igreja e na comunidade. Uma manhã de sábado, depois do culto, pedi para conversar privativamente com o pastor Edmundo. Era um homem sábio e compreensivo, que conhecia nossa família há muitos anos e sempre demonstrou carinho especial por nós. Contei para ele sobre minhas suspeitas em relação ao comportamento de Humberto, sobre as mudanças que havia observado, sobre a proximidade excessiva com Iracema. Pastor Edmundo me ouviu com paciência e gravidade, fazendo perguntas específicas sobre situações que eu havia presenciado. Quando terminei de falar, ele ficou em silêncio por alguns minutos, claramente ponderando sobre as implicações do que eu havia relatado. Finalmente, disse que tomaria as providências necessárias para investigar discretamente a situação. 2 semanas depois, o pastor me chamou para outra conversa. Seu rosto estava sério e triste quando disse que havia confirmado minhas suspeitas. Através de conversas com outros membros da congregação e observações próprias, havia constatado que realmente existia um relacionamento impróprio entre Humberto e Iracema. As regras da igreja eram claras sobre casos de adultério entre membros, especialmente quando um deles ocupava a posição de liderança como diácono. Humberto seria chamado para prestar explicações, teria oportunidade de se arrepender e cessar o relacionamento ilícito, mas se persistisse na conduta inapropriada, seria excluído da congregação. A conversa do pastor com Humberto aconteceu numa terça-feira à noite, na casa pastoral. Quando meu marido voltou para casa naquela noite, estava visivelmente abalado e nervoso. Sabia que havia sido descoberto. Sabia que teria que tomar uma decisão entre continuar o casamento comigo ou assumir publicamente o relacionamento com Iracema. Durante 3 dias, Humberto ficou em silêncio quase total, saindo para trabalhar e voltando apenas para comer e dormir. Não falava comigo além do estritamente necessário, não demonstrava qualquer tipo de carinho ou arrependimento, apenas uma frieza que me fazia entender que ele havia escolhido o caminho da separação. Na sexta-feira à noite, ele finalmente se aproximou de mim para a conversa que eu sabia que estava por vir. Sentamos na sala, ele de um lado e eu do outro, como 2 estranhos prestes a discutir negócios. Com voz calma, mas firme, ele disse que nosso casamento havia chegado ao fim, que não sentia mais amor por mim da forma que uma esposa merece ser amada. Disse que havia encontrado em Iracema uma afinidade espiritual e emocional que nunca havia experimentado antes, que se sentia verdadeiramente feliz pela primeira vez na vida adulta. Não pediu desculpas pela traição, não demonstrou qualquer remorso pelo sofrimento que estava me causando, apenas afirmou que seguiria seu coração independentemente das consequências. Ofereceu ficar na casa até eu conseguir me organizar para viver sozinha, ou então sair imediatamente se eu preferisse. Disse que me daria uma quantia em dinheiro para me ajudar nos primeiros meses, que não queria me deixar desamparada financeiramente, mas que não havia possibilidade de reconciliação entre nós.
A frieza com que ele falou, como se estivesse terminando um contrato comercial, em vez de um casamento de quase 3 anos, foi talvez mais dolorosa que a própria traição. Não havia lágrimas, não havia angústia, não havia qualquer sinal de que aqueles anos juntos haviam significado alguma coisa para ele. Pedi para ele sair de casa naquela mesma noite. Não conseguiria dormir mais uma única noite ao lado de um homem que havia me traído de forma tão cruel e, ainda por cima, demonstrava total indiferença pelo meu sofrimento. Ele arrumou algumas roupas numa mala pequena e saiu sem se despedir, como se fosse apenas mais um dia qualquer da sua vida. Fiquei sozinha naquela casa que havíamos construído juntos, rodeada de móveis que tínhamos escolhido com tanto carinho, de fotos do nosso casamento que agora me pareciam zombarias cruéis, de lembranças de uma felicidade que descobri ter sido ilusória. Chorei como nunca havia chorado na minha vida, uma dor física que parecia rasgar meu peito por dentro. No domingo seguinte, nem Humberto nem Iracema apareceram na igreja. Pastor Edmundo anunciou discretamente que o diácono Humberto havia sido afastado de suas funções por motivos pessoais, mas não entrou em detalhes sobre a situação. Todos os membros da congregação sabiam que algo grave havia acontecido, mas respeitaram nossa privacidade não fazendo perguntas diretas. Durante as semanas seguintes, fui aos poucos descobrindo a extensão da traição que havia sofrido. Vizinhos comentaram que há meses viam Humberto entrando e saindo da casa de Iracema em horários estranhos. Colegas de trabalho dele mencionaram que desde setembro ele chegava atrasado constantemente, sempre inventando desculpas sobre compromissos da igreja. Soube também que Iracema havia pedido demissão do emprego no escritório de contabilidade e que ela e a filha haviam se mudado para uma casa maior no centro da cidade. Era óbvio que Humberto estava sustentando elas, que havia assumido completamente o papel de provedor daquela família que não era sua. A dor da traição foi sendo gradualmente substituída por uma raiva profunda e um sentimento de injustiça que me consumia por dentro. Eu havia sido uma esposa dedicada, fiel, cumpridora de todos os meus deveres conjugais e cristãos. Havia abdicado de meus sonhos pessoais para construir um lar e apoiar a carreira e o ministério do meu marido. E como recompensa, fui descartada como um objeto que não serve mais. Em março de 1976, exatamente 3 anos após nosso casamento, os papéis do divórcio foram assinados. Era algo raro e escandaloso naquela época, especialmente numa cidade pequena e numa família religiosa. Muitas pessoas me julgaram, sussurraram que eu deveria ter tentado perdoar e reconquistar meu marido, que uma esposa cristã não desiste do casamento na primeira dificuldade. Mas eu sabia que não havia mais casamento para ser salvo. Humberto havia feito sua escolha de forma clara e definitiva, e essa escolha não incluía honrar os votos que havia feito diante de Deus e da congregação. Se ele não respeitava nosso matrimônio, eu também não tinha obrigação de me sacrificar para manter uma farsa. Depois do divórcio, minha vida se transformou completamente. Tive que aprender a ser uma mulher independente, numa época em que isso era visto com desconfiança e preconceito. Consegui um emprego como costureira numa fábrica de roupas que havia se instalado recentemente em Santa Rosa, trabalhando 10 horas por dia para ganhar um salário que mal cobria minhas necessidades básicas. A solidão era minha companheira constante. Voltei a morar com minha mãe, Dona Leopoldina, que já estava com 72 anos e precisava de cuidados. Nossa casa pequena na Rua das Flores se tornou meu refúgio, mas também minha prisão. Nas noites longas de insônia, eu ficava bordando à luz da lamparina, tentando ocupar a mente com alguma atividade que me impedisse de pensar na traição e no abandono. Os domingos eram os piores dias. Era quando a dor da perda se intensificava, quando eu me lembrava de como costumávamos ir à igreja juntos, de como ele se posicionava orgulhoso ao lado do púlpito, enquanto eu sentava na terceira fileira do lado esquerdo. Agora eu evitava passar perto da igreja. Não conseguia enfrentar os olhares de pena ou julgamento dos antigos irmãos de fé.
Soube através de comentários de vizinhos que Humberto e Iracema haviam se casado numa cerimônia civil 3 meses depois do nosso divórcio. Não houve festa na igreja, não houve celebração religiosa, porque ambos haviam sido excluídos da congregação adventista por adultério. Mas isso não parecia incomodá-los, pelo contrário, pareciam felizes com a nova vida que haviam construído sobre os destroços do meu casamento. A pequena Rosana agora chamava Humberto de papai, e soube que ele havia adotado legalmente a menina. Vê-los caminhando pela cidade como uma família perfeita, ele carregando a criança no colo, Iracema grávida de alguns meses, porque sim, descobri que ela estava esperando um filho dele, era como receber uma punhalada no coração a cada encontro casual. Durante 2 anos vivi nessa rotina de trabalho e melancolia, sustentando minha mãe idosa e tentando reconstruir uma identidade que havia sido completamente destroçada. Aos 33 anos, me sentia como uma mulher velha, sem perspectivas, carregando o estigma de ser uma divorciada numa sociedade que não perdoava facilmente esse tipo de fracasso feminino. Foi em 1978 que conheci Roberto Silveira dos Santos. Ele tinha 45 anos, era viúvo há 3 anos, pai de 2 filhos adolescentes e trabalhava como supervisor numa empresa de transportes. Tinha vindo de Porto Alegre para abrir uma filial em Santa Rosa e estava procurando uma costureira para fazer alguns consertos nas roupas dele. Roberto era um homem completamente diferente de Humberto. Onde meu ex-marido era reservado e calculista, ele era expansivo e generoso. Onde Humberto demonstrava afeto de forma controlada, Roberto era naturalmente carinhoso. Não era especialmente bonito. Baixo, barrigudo, com cabelos já ralos, mas tinha um sorriso genuíno e uma forma de olhar que me fazia sentir vista e valorizada. Começamos a nos encontrar ocasionalmente, sempre de forma respeitosa e gradual. Ele me convidava para tomar um café na padaria do centro depois que eu saía do trabalho, ou para caminhar na praça aos domingos à tarde. Era um encontro simples, sem segundas intenções, onde conversávamos sobre nossas vidas, nossos filhos. Ele falava dos seus adolescentes, eu contava sobre meus sonhos frustrados de maternidade. O que mais me atraía em Roberto era sua honestidade. Ele me contou detalhadamente sobre seu primeiro casamento, sobre como havia amado profundamente a esposa que morrera de câncer, sobre a dificuldade de criar 2 filhos sozinho enquanto tentava manter o trabalho e a casa em ordem. Não escondeu nada, não inventou versões romantizadas do passado. Quando finalmente me pediu em casamento, 6 meses após nos conhecermos, foi de uma forma simples e direta. Hermínia, não posso prometer que vai ser fácil. Tenho 2 filhos que ainda estão sofrendo pela perda da mãe. Não sou mais jovem, não sou rico, mas posso prometer que vou te amar e respeitar todos os dias da minha vida, que nunca vou te trair nem te abandonar. Casamos numa cerimônia civil em janeiro de 1979. Foi uma celebração pequena, apenas com minha mãe, os filhos dele, João de 17 anos e Maria de 15. E alguns poucos amigos que havíamos feito durante o namoro. Nada de festa religiosa, nada de votos diante de altar, apenas um compromisso legal e emocional entre 2 pessoas que haviam decidido recomeçar juntas. A adaptação não foi fácil. Os filhos de Roberto, João e Maria ainda choravam pela mãe morta e me viam como uma intrusa tentando ocupar o lugar dela. João era especialmente hostil. Frequentemente me desafiava, questionava minha autoridade, deixava claro que eu nunca seria sua mãe de verdade. Maria era mais sutil, mas igualmente resistente, criando alianças com o irmão contra mim. Roberto fazia o possível para mediar os conflitos, mas também não queria ser injusto com os filhos que haviam perdido tanto. Muitas noites ele ficava conversando com eles em seus quartos, explicando que eu não estava ali para substituir a mãe deles, mas para somar amor à família, para ajudá-los a seguir em frente. Minha mãe, Dona Leopoldina, também precisava se adaptar à nova realidade. Aos 74 anos, ela havia se acostumado a ter minha companhia constante, a ser minha prioridade absoluta.
Agora precisava dividir minha atenção com uma família inteira, e isso gerava ciúmes e ressentimentos que ela expressava através de pequenas provocações e comentários ácidos. A casa onde fomos morar ficava na Rua Marechal Deodoro, uma construção maior que todas onde eu havia morado antes. Tinha 4 quartos, sala ampla, cozinha espaçosa, área de serviço e quintal grande onde Roberto mantinha uma horta e algumas galinhas. Era confortável, mas carregar o peso de ser madrasta de adolescentes revoltados tornava cada dia um desafio emocional. Durante o primeiro ano de casamento, chorei muitas noites no ombro de Roberto, sentindo que havia trocado uma solidão por outra. Pelo menos quando morava só com minha mãe, eu tinha paz. Não precisava lidar com adolescentes que me testavam constantemente, que comparavam tudo o que eu fazia com as lembranças idealizadas da mãe morta. Mas Roberto era paciente e compreensivo. Nunca me cobrou por não conseguir me relacionar melhor com os filhos dele, nunca me fez sentir culpada pelas dificuldades da adaptação. Pelo contrário, constantemente me lembrava de que mudanças levam tempo, que amor não se impõe por decreto, que precisávamos ter paciência com todos os envolvidos naquele processo. Gradualmente, as coisas começaram a melhorar. João completou 18 anos e conseguiu emprego numa oficina mecânica, passando a maior parte do tempo fora de casa. Maria começou a me pedir ajuda com costuras e bordados, descobrindo que tínhamos habilidades manuais em comum. Pequenos momentos de conexão que foram construindo uma relação não de mãe e filha, mas de 2 mulheres que respeitavam uma a outra. Em 1980, depois de 2 anos tentando, descobri que estava grávida. Aos 36 anos, numa época em que ser mãe nessa idade era considerado arriscado, finalmente realizaria meu sonho de maternidade. Roberto ficou radiante. Os enteados demonstraram surpresa, mas também uma certa felicidade. Minha mãe chorou de alegria. A gravidez foi tranquila, sem complicações significativas. Roberto me cercava de cuidados, não me deixava fazer esforços pesados, sempre chegava em casa com alguma fruta diferente ou doce que eu havia mencionado estar desejando. Os enteados também mudaram a atitude comigo, como se a gestação me tivesse finalmente legitimado como membro real daquela família. Em junho de 1980, nasceu Osvaldo, meu primeiro e único filho. Foi um parto difícil, demorado, que quase resultou em complicações sérias, tanto para mim quanto para o bebê. Mas quando segurei aquele menino nos braços, senti que finalmente minha vida tinha encontrado seu verdadeiro propósito. Osvaldo era um bebê tranquilo, de olhos claros como o pai, cabelos escuros como os meus. Chorava pouco, dormia bem, se alimentava sem dificuldades. Parecia ter vindo ao mundo com a missão de trazer paz à nossa família, porque sua chegada coincidiu com uma melhora significativa no relacionamento entre todos nós. João, que já havia completado 20 anos, demonstrou um carinho paternal inesperado pelo meio-irmão. Chegava do trabalho e ia direto brincar com o bebê, carregava no colo, ajudava a dar banho. Maria, agora com 18 anos, se tornou uma segunda mãe para Osvaldo, sempre disposta a cuidar dele quando eu precisava descansar. Minha mãe, Dona Leopoldina, revivia seus tempos de avó com Osvaldo. Passava horas cantando cantigas antigas para ele, contando histórias que eu mesma havia escutado na infância, tricotando roupinhas pequenas com uma paciência e dedicação que não demonstrava há anos. A maternidade me transformou completamente. Descobri uma força e uma capacidade de amor que não sabia possuir. Cada sorriso do Osvaldo, cada novo som que ele fazia, cada pequeno progresso no seu desenvolvimento era uma vitória pessoal, uma prova de que eu conseguira superar as dores do passado e construir algo genuinamente meu. Roberto se revelou um pai maravilhoso pela segunda vez. Mesmo chegando cansado do trabalho, sempre tinha disposição para brincar com o filho, para dividir comigo os cuidados noturnos, para participar ativamente da criação. Dizia que Osvaldo havia completado nossa família, que agora tínhamos tudo o que precisávamos para ser felizes. Durante os primeiros anos do Osvaldo, vivi os momentos mais tranquilos e realizados da minha vida adulta.
Havia deixado o emprego na fábrica para me dedicar integralmente à maternidade, sustentada pelo salário do Roberto, que havia sido promovido a gerente regional da empresa de transportes. Nossa rotina era previsível, mas prazerosa. Acordava cedo para preparar o café da família, cuidava do bebê durante a manhã, almoçava com minha mãe enquanto Osvaldo dormia, passava as tardes brincando com ele no quintal ou ensinando-o primeiras palavras e gestos. À noite, jantávamos todos juntos, conversávamos sobre o dia, planejávamos melhorias para a casa. João se casou em 1983 com uma moça da vizinhança, Cleonice, e foram morar numa casa própria que conseguiram financiar. Maria começou a namorar um rapaz sério, filho de comerciantes, e também demonstrava sinais de que em breve constituiria família própria. A família que havia sido minha por adoção estava naturalmente se desfazendo, mas de forma harmoniosa. Em 1984, quando Osvaldo estava com 4 anos, minha mãe, Dona Leopoldina, começou a apresentar sinais de que sua saúde estava se deteriorando. Aos 80 anos, tinha dificuldades para caminhar, esquecia conversas que havíamos tido horas antes, às vezes não reconhecia pessoas que conhecia há décadas. Cuidar dela se tornou uma responsabilidade integral. Roberto contratou uma senhora para ajudar durante o dia, enquanto ele estava trabalhando, e eu precisava dar atenção ao Osvaldo. Mas as noites eram minhas. Muitas vezes ficava acordada cuidando dela, que tinha o sono agitado e frequentemente se confundia sobre onde estava. Osvaldo, mesmo pequeno, parecia entender que a vovó estava doente. Brincava baixinho quando ela estava descansando, levava flores do quintal para alegrar o quarto dela, ficava sentado ao lado da cama, contando histórias infantis que inventava na hora. Era uma criança sensível, carinhosa, que demonstrava uma maturidade emocional impressionante para a idade. Dona Leopoldina morreu em março de 1985, durante o sono, de forma pacífica. Foi encontrada pela manhã com uma expressão serena no rosto, como se tivesse finalmente encontrado o descanso que procurava. Seu funeral reuniu muitas pessoas que a conheceram ao longo de 80 anos de vida, honesta e trabalhadora. A morte da minha mãe me deixou órfã definitivamente. Aos 41 anos, me senti como uma criança perdida, mesmo tendo minha própria família para cuidar. Ela havia sido minha companheira em todas as fases difíceis da vida, desde a morte do meu pai quando eu era adolescente, até o divórcio traumático e a reconstrução posterior. Roberto foi meu porto seguro durante o luto. Assumiu todas as responsabilidades da casa por várias semanas, cuidou do Osvaldo enquanto eu elaborava a perda, organizou tudo relacionado ao inventário e documentação. Nunca reclamou do tempo extra que precisei para me recuperar emocionalmente. Osvaldo, aos 5 anos, também sentiu muito a morte da vovó. Durante meses perguntava quando ela voltaria, procurava por ela nos cômodos da casa, guardava desenhos e brinquedos para quando a vovó acordar. Foi minha primeira experiência explicando a morte para uma criança, tentando encontrar palavras que trouxessem compreensão sem causar medo. Com a morte da minha mãe, a casa ficou mais silenciosa, mas também mais nossa. Roberto e eu pudemos finalmente viver como casal sem intermediações, dedicando toda a nossa atenção ao Osvaldo e aos projetos que tínhamos para nossa família. Reformamos alguns cômodos, montamos um quarto de brinquedos para nosso filho, criamos um jardim no espaço que antes era ocupado pela horta medicinal da Dona Leopoldina. Maria se casou em 1986, numa cerimônia bonita onde tive o prazer de ser reconhecida oficialmente como sua madrasta querida. Durante o discurso do casamento, ela agradeceu publicamente por eu ter cuidado dela e do João, por ter trazido estabilidade à família depois da morte da mãe biológica. Foi um momento de reconhecimento que valeu todos os anos de paciência e dedicação. Com os 2 enteados casados e independentes, nossa casa voltou a ter a tranquilidade de uma família nuclear pequena. Osvaldo, agora com 6 anos, era uma criança inteligente e curiosa que estava se preparando para começar o ensino primário. Passávamos horas lendo juntos, ensinando-lhe as primeiras letras,
estimulando sua natureza questionadora. Roberto havia sido promovido novamente na empresa, agora era diretor regional, o que significava melhores condições financeiras para nossa família. Pudemos comprar nossa primeira casa própria, uma construção maior na Rua São Francisco, com 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla e um quintal grande onde Osvaldo podia brincar com segurança. A mudança para a casa própria marcou um novo capítulo da nossa vida familiar. Era a primeira vez que eu vivia num lar que realmente era meu, sem divisões com outras pessoas, sem constrangimentos financeiros. Decorei cada cômodo com carinho, escolhi móveis que refletiam nosso gosto, criei ambientes acolhedores onde nossa família podia crescer com dignidade. Em 1987, quando Osvaldo completou 7 anos, ele começou a fazer perguntas sobre meu primeiro casamento. Havia ouvido comentários de outras crianças na escola sobre eu ser casada pela segunda vez e queria entender o que isso significava. Foi um momento delicado, explicar para uma criança que a mamãe havia sido casada antes com outro homem que não era seu pai. Decidi ser honesta dentro dos limites apropriados para sua idade. Expliquei que antes de conhecer o papai Roberto, eu havia sido casada com outro homem, mas que esse casamento não havia dado certo, porque às vezes os adultos descobrem que não são compatíveis para viver juntos. Não entrei em detalhes sobre traição ou abandono. Apenas disse que às vezes as pessoas se separam e encontram outras pessoas com quem são mais felizes. Osvaldo aceitou a explicação naturalmente, sem demonstrar trauma ou confusão. Para ele, Roberto sempre havia sido seu pai. Nossa família sempre havia sido assim, e as circunstâncias do passado não afetavam a realidade presente. Era uma criança emocionalmente saudável, criada em ambiente estável e amoroso. Os anos seguintes foram de tranquilidade e prosperidade relativa. Roberto continuou crescendo profissionalmente, chegando a diretor estadual da empresa em 1989. Nosso padrão de vida melhorou significativamente. Pudemos fazer viagens ocasionais, comprar roupas melhores, oferecer oportunidades educacionais diferenciadas para Osvaldo. Em 1990, quando eu tinha 46 anos e Osvaldo 10, aconteceu algo que trouxe de volta memórias dolorosas que eu pensava estar completamente superadas. Numa tarde de sábado, enquanto fazíamos compras no centro da cidade, encontramos casualmente Humberto com sua família. Ele estava com Iracema, que agora parecia uma senhora de meia-idade, alguns quilos mais pesada, cabelos já com fios grisalhos. Ao lado deles, caminhavam 3 crianças, Rosana, agora uma adolescente de 18 anos, e 2 meninos menores que claramente eram filhos do casal. A família que ele havia construído sobre os destroços do nosso casamento. O encontro foi constrangedor para todos. Humberto me cumprimentou formalmente, apresentou Roberto como meu atual marido, apresentou Osvaldo como meu filho. Iracema ficou visivelmente desconfortável, evitando contato visual direto, falando apenas o necessário. As crianças pareciam não entender a atenção dos adultos. Roberto se comportou com elegância e dignidade, cumprimentando todos educadamente, conversando normalmente como se fosse um encontro casual qualquer. Osvaldo, curioso como toda criança, fez algumas perguntas inocentes sobre quem eram aquelas pessoas, que respondi brevemente dizendo que eram conhecidos antigos. Depois do encontro, Roberto perguntou se eu estava bem, se precisava conversar sobre alguma coisa. Expliquei que havia sido estranho rever Humberto depois de tantos anos, mas que não havia despertado nenhum sentimento, além de uma certa melancolia por tempos passados. Nossa vida presente era infinitamente melhor do que qualquer coisa que eu havia vivido no passado. Naquela noite, conversando na cama antes de dormir, Roberto me disse algo que nunca esqueci. Hermínia, agradeço a Deus todos os dias por aquele homem ter sido idiota suficiente para te abandonar. Se ele não tivesse feito isso, eu nunca teria conhecido a mulher mais maravilhosa do mundo. Nunca teria tido um filho como Osvaldo. Nunca teria sido tão feliz. Suas palavras me fizeram entender que realmente havia superado completamente o trauma do primeiro casamento. Humberto havia se tornado apenas uma lembrança distante,
alguém que havia feito parte da minha história, mas que não tinha mais poder para afetar meu presente ou meu futuro. Eu havia construído uma vida nova, melhor, mais autêntica. Em 1992, Osvaldo completou 12 anos e estava se tornando um adolescente inteligente e responsável. Herdara a personalidade tranquila do pai e minha determinação, prometendo se tornar um jovem equilibrado. Seus professores sempre elogiavam seu comportamento e desempenho acadêmico, diziam que era um prazer tê-lo como aluno. Foi nesse mesmo ano que algo inesperado aconteceu, algo que me fez perceber como o passado às vezes retorna de formas que nunca imaginamos. Numa manhã de quinta-feira, enquanto varria o quintal de casa, uma vizinha veio me contar que Humberto havia aparecido na farmácia onde ela trabalhava, perguntando sobre mim. Segundo ela, ele queria saber onde eu morava agora, como estava a minha vida, se eu era feliz no segundo casamento. A vizinha, que conhecia superficialmente nossa história, disse apenas que eu parecia muito bem casada, que tinha um filho lindo e que aparentemente havia reconstruído minha vida de forma positiva. Fiquei intrigada com essa aproximação repentina. Porque, depois de mais de 15 anos, sem qualquer contato, Humberto estaria interessado em saber sobre minha vida. O que poderia ter motivado essa curiosidade súbita sobre meu bem-estar? 2 semanas depois, tive a resposta para essas perguntas de uma forma que jamais imaginei. Era uma tarde de terça-feira, quando recebi uma visita que mudaria completamente minha percepção sobre os eventos do passado. Estava preparando o almoço quando tocaram a campainha, e ao abrir a porta, me deparei com Rosana, a enteada de Humberto, que agora era uma jovem de 18 anos. Ela estava visivelmente nervosa, mexendo com as mãos, evitando contato visual direto. Dona Hermínia, disse ela com voz trêmula, eu preciso conversar com a senhora sobre uma coisa muito importante. É sobre meu padrasto Humberto e sobre o que aconteceu no passado entre vocês. Convidei-a para entrar, ofereci um café, tentei deixá-la mais à vontade. Ela se sentou na beirada da cadeira, claramente desconfortável, como se estivesse prestes a revelar algo terrível. Durante alguns minutos, ficou em silêncio, apenas olhando para as próprias mãos, até que finalmente começou a falar. A senhora sabe que eu tinha 8 anos quando minha mãe se juntou com Humberto, começou ela. Era pequena demais para entender muitas coisas naquela época, mas não era burra. Percebia que tinha algo estranho na forma como eles se conheceram, na rapidez com que tudo aconteceu. Meu coração começou a acelerar, pressentindo que estava prestes a ouvir revelações que poderiam mudar tudo o que eu pensava saber sobre minha própria história. Rosana continuou, agora com mais determinação na voz. Quando eu completei 15 anos, comecei a fazer perguntas mais diretas para minha mãe sobre como ela havia conhecido Humberto. As respostas nunca batiam direito, sempre tinha contradições nas datas, nos lugares, nas circunstâncias. Foi aí que decidi investigar por conta própria. Ela parou para tomar um gole do café, respirou fundo e continuou com uma revelação que me deixou sem palavras. Dona Hermínia, minha mãe e Humberto se conheceram muito antes de ela chegar em Santa Rosa. Eles se correspondiam por cartas há mais de 2 anos antes dela se mudar para cá. E o pior de tudo, ela não era viúva quando chegou aqui. Meu pai biológico estava vivo e morava em Pelotas. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Tudo que eu acreditava saber sobre a traição do meu primeiro marido estava sendo recontextualizado de uma forma ainda mais cruel e premeditada do que eu havia imaginado. Como você descobriu isso? Consegui perguntar com voz fraca. Rosana tirou uma pequena caixa de sapatos da bolsa que havia trazido. Encontrei essas cartas escondidas no sótão da nossa casa. São correspondências entre minha mãe e Humberto, que começaram em janeiro de 1974, quase 2 anos antes dela aparecer em Santa Rosa. Abri a caixa com mãos trêmulas e encontrei dezenas de cartas amareladas pelo tempo, todas escritas com a letra que eu conhecia muito bem, a letra do homem que havia sido meu marido. As datas das cartas confirmavam o que Rosana havia dito.
A correspondência começou quando eu e Humberto ainda éramos recém-casados. Como eles se conheceram para começar essa correspondência? Perguntei, ainda tentando processar a enormidade do que estava descobrindo. Por uma prima da minha mãe que frequentava a Igreja Adventista de Porto Alegre, explicou Rosana. Esta prima conhecia Humberto de algum encontro regional da igreja e comentou com minha mãe sobre ter conhecido um diácono jovem e bonito de Santa Rosa. Minha mãe, que já não estava feliz no casamento com meu pai biológico, pediu o endereço dele e começou a escrever. Li algumas das cartas com uma mistura de horror e fascínio. Nas primeiras, Humberto se apresentava como um homem casado, mas infeliz, que não sentia conexão espiritual verdadeira com a esposa. Iracema respondia dizendo que também se sentia incompreendida no seu casamento, que sonhava encontrar alguém que compartilhasse seus ideais religiosos de forma mais profunda. Ao longo dos meses, as cartas foram se tornando mais íntimas, mais românticas. Humberto descrevia detalhes sobre mim que considerava defeitos. Eu era muito simples, não tinha conversas interessantes, não demonstrava paixão suficiente pela vida. Iracema respondia com palavras de encorajamento, dizendo que ele merecia alguém que o valorizasse adequadamente. Em várias cartas, eles planejavam meticulosamente como poderiam se encontrar pessoalmente. Humberto sugeriu que ela inventasse uma história sobre ter ficado viúva e se mudasse para Santa Rosa, onde ele poderia oficialmente conhecê-la na igreja e iniciar um relacionamento aparentemente casual. Meu pai biológico descobriu as cartas em setembro de 1975, continuou Rosana. Houve uma briga terrível. Ele ameaçou contar tudo para você. Ameaçou escrever para o pastor da igreja de Santa Rosa, denunciando Humberto. Foi aí que minha mãe decidiu acelerar os planos. A jovem me contou como Iracema havia fugido de casa no meio da noite com ela, levando apenas algumas roupas e o dinheiro que conseguiu juntar secretamente. Vieram para Santa Rosa de ônibus, alugaram uma casinha pequena com o dinheiro que Humberto havia mandado antecipadamente, e ela começou a frequentar nossa igreja, fingindo ser uma viúva enlutada procurando consolo espiritual. Durante todo esse tempo em que você achava que Humberto estava tendo um caso espontâneo com minha mãe, na verdade, eles já se amavam há mais de 1 ano e meio. Tudo foi planejado para destruir seu casamento da forma mais discreta possível, revelou Rosana com lágrimas nos olhos. Entendi então por que Humberto havia mudado tanto de comportamento a partir de março de 1975. Não eram mudanças graduais de alguém que estava se apaixonando aos poucos por outra pessoa. Eram mudanças de alguém que já estava vivendo um grande amor secreto e precisava encontrar formas de se encontrar com a amada sem despertar suspeitas. As reuniões dos diáconos que se estendiam eram encontros com Iracema, em locais discretos. Os banhos imediatos, quando chegava em casa, eram para remover qualquer vestígio dos encontros clandestinos. O perfume diferente nas roupas era literalmente o perfume dela impregnado nele durante os abraços e carícias secretas. Por que você está me contando isso agora? Perguntei para Rosana, ainda tentando absorver a magnitude da traição que havia sofrido. Porque meu padrasto está doente, ela respondeu baixando a cabeça. Ele tem câncer no pulmão, os médicos dizem que não passa de 6 meses. E nas últimas semanas ele tem falado muito sobre você, dizendo que precisa pedir perdão, que precisa contar a verdade sobre o que realmente aconteceu. Rosana me explicou que Humberto estava atormentado pela culpa, especialmente porque havia descoberto recentemente que eu havia me casado novamente e construído uma família feliz. Segundo ela, ele sempre imaginou que eu ficaria sozinha e amargurada pelo resto da vida, e descobrir que eu havia superado a traição e encontrado a felicidade o fez perceber a enormidade do mal que havia me causado. Ele quer falar com a senhora pessoalmente, disse Rosana. Quer contar tudo, pedir perdão, tentar de alguma forma reparar o mal que fez. Sei que é muito pedir depois de tudo, mas ele está desesperado para fazer as pazes com o passado antes de morrer. Fiquei em silêncio por vários minutos, processando não apenas as revelações sobre a extensão da traição, mas também o pedido para encontrar o homem que havia destruído minha primeira juventude de forma tão cruel e calculada. Parte de mim sentia uma raiva renovada.
mais intensa do que qualquer coisa que havia sentido antes. Outra parte sentia uma estranha piedade por um homem que estava morrendo carregado de culpa. Preciso pensar sobre isso, disse finalmente. É muita informação para processar de uma só vez. Posso ficar com as cartas por alguns dias? Rosana concordou e se despediu pedindo desculpas por ter trazido tantas perturbações para minha vida pacífica. Depois que ela saiu, fiquei sozinha na sala com aquela caixa de cartas que recontavam minha própria história de uma perspectiva completamente diferente. Naquela noite, quando Roberto chegou do trabalho, contei para ele toda a conversa com Rosana e mostrei algumas das cartas. Ele ficou visivelmente indignado com a crueldade premeditada da traição, com o nível de manipulação e engano envolvido. Mas sua maior preocupação era comigo, com como essa revelação estava me afetando emocionalmente. Hermínia, disse ele me abraçando, você não deve nada para esse homem. Ele escolheu destruir seu casamento da forma mais covarde e cruel possível. Se agora está morrendo e quer alívio para sua consciência, que procure um padre, não você que foi sua vítima. Passei os dias seguintes relendo as cartas, tentando entender como havia sido tão ingênua, como não havia percebido que estava sendo manipulada por uma farsa elaborada. Cada carta revelava novos detalhes sobre como eles haviam planejado cada passo da destruição do meu casamento. Em uma das cartas mais antigas, Humberto escrevia: preciso ser muito cuidadoso para não despertar suspeitas em Hermínia. Ela é uma mulher simples, mas não é burra. Vou começar mudando pequenos hábitos, criando oportunidades para nos encontrarmos sem que pareça suspeito. Em outra, Iracema respondia: tenho certeza de que quando nos conhecermos pessoalmente, nossa conexão será ainda mais forte. Já me sinto sua esposa verdadeira. Aquela mulher é apenas um obstáculo temporário no caminho do nosso amor. As cartas revelavam também que eles haviam combinado todos os detalhes da história que Iracema contaria na igreja. A morte fictícia do marido, as dificuldades financeiras inventadas, até mesmo a personalidade tímida e enlutada que ela deveria representar para despertar a simpatia da congregação. Uma semana depois da visita de Rosana, tomei uma decisão. Queria encontrar Humberto, não para oferecer perdão ou consolo, mas para que ele soubesse que eu conhecia toda a verdade sobre sua traição. Queria que ele morresse sabendo que sua vítima não havia sido tola como ele imaginou, que eu havia descoberto a extensão da sua crueldade. Pedi para Rosana arranjar o encontro, mas com uma condição. Seria na minha casa, no meu território, com Roberto presente se eu quisesse. Não iria até ele como uma suplicante. Ele viria até mim como o réu que sempre foi. Humberto chegou numa tarde de sexta-feira, carregado por um dos filhos, porque já não conseguia andar sem ajuda. Estava visivelmente doente, magro, pálido, com a respiração difícil de quem está com os pulmões comprometidos. Mas seus olhos ainda eram os mesmos, aqueles olhos que um dia me fizeram acreditar que ele me amava. Sentamo-nos na sala, eu de um lado, ele do outro, como dois estranhos prestes a discutir negócios. Roberto ficou na cozinha, respeitando minha necessidade de enfrentar aquele momento sozinha, mas próximo o suficiente para intervir se necessário. Hermínia, começou ele com voz fraca, sei que não mereço seu perdão, mas preciso que você saiba que me arrependo profundamente de tudo que fiz. Foi a covardia mais terrível que alguém pode cometer contra uma pessoa inocente. Eu sei de tudo, Humberto, respondi mostrando as cartas. Sei sobre a correspondência que começou quando ainda éramos recém-casados. Sei que Iracema não era viúva. Sei que tudo foi planejado para me enganar da forma mais cruel possível. Ele baixou a cabeça, claramente surpreso por eu conhecer todos os detalhes. Durante alguns minutos ficou em silêncio, talvez esperando uma explosão de raiva ou lágrimas de mágoa. Mas eu estava além dessas emoções, numa tranquilidade que só vem quando finalmente entendemos completamente uma situação. Por que, Humberto? Perguntei. Por que não simplesmente pediu o divórcio se não me amava? Por que precisou me humilhar dessa forma? Ele levantou os olhos vermelhos de lágrimas e disse: porque era um covarde.
Porque na nossa religião, na nossa época, um homem que abandonasse a esposa por outra mulher seria completamente rejeitado pela comunidade. Era mais fácil fazer você parecer inadequada, fazer parecer que nosso casamento havia fracassado naturalmente. E funcionou, respondi friamente. Fui eu quem ficou com a reputação manchada, eu quem foi julgada pelas pessoas da igreja, eu quem teve que recomeçar a vida carregando a vergonha do divórcio. Humberto chorou abertamente, admitindo que havia pensado nisso todos os dias pelos últimos 20 anos. Disse que inicialmente acreditou que estava fazendo a coisa certa, seguindo seu coração, mas que com o tempo entendeu a dimensão da crueldade que havia cometido. Você tem ideia de quanto sofrimento me causou? Continuei. Não apenas a dor da traição, mas a humilhação de descobrir que tinha sido enganada por tanto tempo? A sensação de ter sido burra, ingênua, inadequada? Ele disse que imaginava, que por isso estava ali pedindo perdão, tentando de alguma forma reparar o mal causado. Mas eu o interrompi. Não quero seu perdão, Humberto. Não preciso dele para seguir em frente, porque já segui há muito tempo. Quero apenas que você saiba que descobri toda a verdade, que sei exatamente quão calculada e cruel foi sua traição. Contei para ele sobre meu casamento com Roberto, sobre Osvaldo, sobre a vida feliz e plena que havia construído depois que ele me abandonou. Disse que, ironicamente, ele havia me feito um favor, porque se houvesse continuado casada com ele, nunca teria conhecido o amor verdadeiro e respeitoso que Roberto me oferecera. Sua traição me libertou de um casamento com um homem incapaz de amar verdadeiramente. Disse, olhando diretamente nos olhos dele. Roberto me ama há 15 anos, da forma que você nunca conseguiu me amar, nem mesmo no início do nosso relacionamento. Humberto saiu da minha casa naquela tarde, carregando o peso de saber que sua ex-esposa havia não apenas sobrevivido à sua traição, mas prosperado apesar dela. Não ofereci perdão, não ofereci consolo, apenas a verdade nua e crua sobre as consequências das suas escolhas. Ele morreu 2 meses depois, em janeiro de 1993. Rosana me contou que seus últimos dias foram de muito sofrimento físico e emocional, que ele falava constantemente sobre arrependimento e sobre como havia desperdiçado a vida sendo covarde e cruel. Não fui ao funeral. Não por raiva ou ressentimento, mas porque aquele capítulo da minha vida estava definitivamente encerrado. Humberto havia sido apenas uma passagem, um erro de juventude que me ensinou lições valiosas sobre mim mesma e sobre o que realmente quero numa relação. A morte dele trouxe uma sensação estranha de fechamento. Durante mais de 20 anos, parte de mim havia carregado a dor daquela traição, mesmo depois de ter encontrado a felicidade com Roberto. Saber que ele havia morrido atormentado pela culpa me deu uma satisfação que não esperava sentir. Nos meses seguintes, consegui finalmente processar completamente tudo o que havia acontecido. Entendi que a traição de Humberto não havia sido um reflexo de qualquer inadequação minha, mas sim da fraqueza de caráter dele. Ele havia escolhido o caminho mais covarde, mais cruel, mais desonesto possível para terminar nosso casamento. Conversei com Osvaldo, que agora tinha 13 anos, sobre alguns aspectos daquela história. Expliquei que às vezes as pessoas fazem escolhas ruins, que machucam outras pessoas, mas que essas escolhas não definem o valor de quem foi machucado. Disse que o comportamento do meu primeiro marido havia me ensinado a valorizar ainda mais a honestidade e lealdade que encontrei no seu pai. Roberto continuou sendo meu porto seguro durante todo esse processo de revelação e fechamento. Nunca demonstrou ciúmes ou insegurança em relação ao passado, apenas me ofereceu todo o apoio emocional necessário para processar informações tão perturbadoras sobre minha própria história. Você sabe qual é a diferença entre você e Humberto? Perguntei para ele numa noite enquanto conversávamos na cama. Qual? Respondeu ele. Você me escolheu todos os dias pelos últimos 15 anos. Ele me enganou desde o início do relacionamento. Você construiu nossa família com amor verdadeiro. Ele destruiu a família anterior com mentiras elaboradas. Em 1994,
Quando Osvaldo completou 14 anos, ele fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Mãe, você ainda sente alguma coisa pelo seu primeiro marido? A pergunta vinha do fato de ele ter percebido como o tema Humberto havia ocupado muito espaço em nossas conversas familiares durante o ano anterior, desde as revelações de Rosana. Era uma criança perceptiva que entendia que algo importante havia acontecido na vida dos pais. Sinto pena, respondi honestamente. Pena de um homem que desperdiçou a vida sendo covarde e desonesto. Mas não sinto raiva, não sinto mágoa e definitivamente não sinto amor. Ele se tornou apenas uma lição aprendida. Osvaldo pareceu satisfeito com a resposta. Para ele, Roberto sempre havia sido seu pai verdadeiro e nossa família sempre havia sido assim. A história do primeiro casamento da mãe era apenas isso. História, sem poder para afetar o presente. O período entre 1994 e 2000 foi de consolidação e prosperidade para nossa família. Roberto continuou crescendo profissionalmente, se tornou sócio da empresa de transportes. Nossa situação financeira melhorou significativamente. Pudemos oferecer para Osvaldo oportunidades que eu nunca tive. Curso de inglês, aulas de música, viagens educativas. Osvaldo se revelou um jovem excepcional. Era inteligente, responsável, carinhoso, respeitoso. Nunca deu trabalho na escola, nunca se envolveu com más companhias, nunca demonstrou comportamentos rebeldes típicos da adolescência. Parecia ter herdado o melhor de ambos os pais: minha determinação e a tranquilidade equilibrada de Roberto. Em 2001, quando Osvaldo completou 21 anos, ele me fez uma declaração que me encheu de orgulho. Mãe, quero que você saiba que você e meu pai me ensinaram como deve ser um casamento de verdade. Vocês me mostraram que amor é feito de respeito, companheirismo, honestidade. Quando eu me casar, quero ter um relacionamento como o de vocês. Naquele momento, entendi que toda a dor que havia passado no primeiro casamento tinha valido a pena. Havia me levado até Roberto, havia me permitido criar um filho maravilhoso, havia me ensinado a valorizar o amor verdadeiro quando ele finalmente chegou na minha vida. Osvaldo se formou em engenharia em 2003, casou-se em 2005 com uma moça excelente chamada Nair e me deu meus primeiros netos, gêmeos, em 2007. Ver meus netos brincando no quintal da casa onde havia encontrado a felicidade verdadeira era a confirmação de que todas as escolhas difíceis haviam sido certas. Roberto se aposentou em 2008, aos 73 anos, depois de uma carreira brilhante. Decidimos viajar, conhecer lugares que sempre sonhamos visitar, aproveitar a terceira idade juntos. Eram os anos dourados que ambos havíamos conquistado através de décadas de trabalho, dedicação e amor mútuo. Foi durante uma dessas viagens, em 2010, que Roberto teve um infarto. Estávamos em Gramado, na mesma cidade onde eu havia passado lua de mel com Humberto mais de 30 anos antes, mas agora criando memórias completamente diferentes com o homem que realmente amava. Roberto sobreviveu ao infarto, mas ficou com sequelas. Precisava de cuidados constantes, remédios controlados, limitações nas atividades físicas. Aos 75 anos, se tornou um senhor frágil que dependia de mim para muitas coisas básicas. Cuidei dele com todo o amor e dedicação que ele merecia. Era minha oportunidade de retribuir os 30 anos de carinho, respeito e companheirismo que ele me havia oferecido. Nunca reclamei, nunca demonstrei impaciência, porque sabia que estava cuidando do homem que havia salvado minha vida emocional. Osvaldo e Nair me ajudavam sempre que possível, mas eu fazia questão de ser a principal responsável pelos cuidados do meu marido. Era meu dever e meu privilégio estar ao lado dele naquele momento difícil, da mesma forma que ele havia estado ao meu lado em todos os momentos difíceis da nossa vida juntos. Roberto morreu em 2013, aos 78 anos, segurando minha mão na cama do hospital. Suas últimas palavras foram: "Obrigado, meu amor, por ter feito minha vida tão feliz." Morreu em paz, rodeado de amor,
sabendo que havia sido um marido e pai exemplar. Seu funeral foi uma celebração da vida de um homem bom. Dezenas de pessoas vieram prestar homenagens, colegas de trabalho que o respeitavam, amigos que o admiravam, parentes que o amavam. João e Maria, meus enteados, fizeram discursos emocionantes sobre como eu havia sido fundamental na vida deles, como nossa família havia sido um exemplo de união e amor. A viuvez aos 69 anos foi diferente da solidão que senti quando me divorciei aos 32. Agora era uma solidão de saudade, não de abandono. Roberto não havia me deixado, havia sido levado pela vida natural das coisas. Nossa história havia tido começo, meio e fim, completa e satisfatória. Hoje, aos 80 anos, olho para trás e vejo uma vida que teve de tudo: traição e lealdade, mentiras e verdades, abandono e companheirismo, dor e alegria. A traição de Humberto foi apenas um capítulo numa história muito maior, muito mais rica, muito mais significativa. Se não tivesse passado por aquela dor, nunca teria valorizado adequadamente a felicidade que encontrei com Roberto. Se não tivesse sido traída por um homem covarde, nunca teria reconhecido a honestidade de um homem íntegro. Se não tivesse sido abandonada, nunca teria experimentado o que é ser verdadeiramente amada. Meus queridos que me acompanharam até aqui, essa é minha história completa. Uma história de superação, de recomeço, de vitória sobre a adversidade. Quero que vocês entendam que nenhuma traição, por mais cruel que seja, tem o poder de definir quem vocês são ou limitar sua capacidade de encontrar a felicidade. Se vocês estão passando por situações parecidas, lembrem-se, a dor é temporária, mas a força que vocês desenvolvem para superá-la é permanente. O amor verdadeiro existe e vale a pena esperar por ele, vale a pena lutar por ele, vale a pena acreditar nele. Obrigada por me escutarem, por compartilharem comigo essa jornada através das memórias mais importantes da minha vida. Espero que minha história possa, de alguma forma, ajudar vocês a enfrentar suas próprias batalhas com coragem e esperança. Deixem nos comentários suas histórias, seus desafios, suas vitórias. Quero saber que não falei sozinha, que minhas palavras encontraram corações que precisavam ouvi-las.